Fala, fisioterapeuta! Bora transbordar? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dia do nosso evento Fisioterapeuta Bora Transbordar. É isso aí. Meu nome é Marcelo Moreira e eu quero estar junto com vocês nesses 4 dias que eu organizei uma sequência de conteúdo muito especial. E eu quero explicar para vocês técnicas definitivas de como trabalhar a coluna cervical do seu paciente de uma vez por todas. E outra, muitos segredos vão estar junto aí, porque muitas vezes vocês vão estar começando a entender o porquê começar com o tratamento através da coluna cervical. Essa é a importância que ela tem em todo o corpo que ela influencia, ok? Agora, mesmo que você que está aí recém-formado, você que está criando técnicas, buscando técnicas mirabolantes para poder começar a ter resultado, ou mesmo você que está aí há muito tempo buscando alguma coisa que dê resultado, porque você sente no seu coração que falta algo. Algo que você pode fazer melhor para você, para o seu paciente, e você começar a entender que tem coisas com resultados mais rápidos, mais eficazes. É exatamente com vocês que eu quero ver um novo pensamento, uma nova visão para vocês transbordarem onde quer que vocês estejam. E aí, a gente vai junto poder transbordar com isso. Mas afinal de contas, né, Marcelo? O que você fala, né? Toda hora você fala, bora transbordar. O que afinal de contas é bora transbordar? Transbordar é exatamente o ato de você fazer mais do que você costuma fazer. Buscar uma coisa além. Fazer o máximo no seu trabalho, na sua vida pessoal. E você ter resultados também na sua vida pessoal e nos seus atendimentos. É algo que você se enche tanto que você não cabe mais dentro de você e você começa a transbordar. E esse transbordo cai para as pessoas que estão ao seu redor. E as pessoas que estão ao seu redor começam a olhar para você de um olhar diferente. Ele chama a atenção e aquele olhar se direciona para você e aquilo começa a voltar para você mesmo. Então ele fica num ciclo vicioso, aonde você transborda e é nutrido de novo. Esse é o Bora Transbordar. E o Bora Transbordar, ele não está contido somente em uma técnica, uma metodologia, um jeito. Não. Está dentro também da maneira de você viver, da maneira de você ter resultado na sua clínica, no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Então bora lá, vamos transbordar. E para isso eu preparei 4 episódios, separados da seguinte forma para você. Hoje eu vou estar falando para vocês quais são os principais erros que muito fisioterapeuta comete com o tratamento da coluna cervical. É mais comum do que você imagina. E você pode estar cometendo esse erro, ok? Amanhã, o que a gente vai estar falando? Nós vamos falar dos maiores segredos que está por trás do tratamento da coluna cervical. Tem muito segredo ali que eu demorei anos para que alguém me falasse ou eu mesmo descobrisse. E quinta-feira você vai ver comigo 3 principais técnicas para você resolver a dor do seu paciente na primeira sessão. Mas não acabou, tem domingo! Domingo a gente vai junto ver o passo a passo do que você precisa fazer para poder expandir todo esse conhecimento que a gente está falando na cervical e entender como que ele pode alcançar todo o corpo. Isso tem influências em vários lugares. Agora, eu preciso que você preste atenção. É extremamente importante. Eu vou fazer uma recomendação que eu sugiro que você siga à risca. Eu recomendo que você não perca nenhum desses episódios. É fundamental você assistir todos. Por quê? Primeiro, porque eles estão numa sequência. Eu organizei eles para ter uma construção de um pensamento. Para você ir destravando comigo, entendendo gradativamente, em níveis diferentes, como é que você pode alcançar isso que a gente está querendo que você alcance, que você transborde. Então, não perca. O meu intuito com isso tudo é que você se torne um bom profissional que é com outro nível, um profissional dos 3 R's. Um profissional realizado, um profissional reconhecido, um profissional bem remunerado. Isso está tudo dentro de você. Agora, talvez você esteja achando aí que isso aí é bom demais para ser verdade, né? Mas eu confesso para você que também eu acharia. Muitos anos atrás, quando alguém me falasse uma coisa dessa, que na verdade nunca ninguém me falou, eu olhava para aquilo e falava assim, caramba, o que esse cara está querendo me ensinar? O que esse cara está querendo me dizer?
Mas aí eu pude te dizer isso com uma verdade, que é o quê? O meu tempo de experiência. Eu estou aqui com mais de 20 e poucos anos de formado e é exatamente isso que eu pude constatar em todo esse tempo de experiência e entender que deu certo. Mas como não bastasse todo esse tempo de experiência, eu pude constatar com meus próprios alunos. Quando eu pude transmitir para eles esse conhecimento e ganhar um mega presente, né? Um presente no qual eu vi aqui todo aquele conhecimento que eu passei, aquela maneira de fazer, eles pegarem isso e entenderem que dá para aplicar e dá para ter resultado. Resultados que me surpreenderam. Resultados que nem mesmo eu dentro da minha clínica tive. E essa é a grande vantagem de você ter pessoas reproduzindo o seu resultado. Por quê? São lugares diferentes. E isso alcança em qualquer lugar que você esteja. Por isso que você é especial, você é único, você pode fazer diferença na vida de quem você toca. E vamos fazer o seguinte, vamos ver o depoimento da Érica. Érica foi uma aluna que fez todo esse passo a passo e aplicou esse conhecimento. E vamos ver o que ela fala para nós. O SMA veio para mim, é como se eu tivesse um campo de visão assim, e o SMA, ele abriu meu campo de visão. Eu estava enxergando até uma distância X. E hoje, com o SMA, eu consigo enxergar além do que eu enxergava antes. Só esses 3 pilares que você coloca, o bioquímico, o biomecânico e o emocional, já dá uma ideia do todo. Hoje, eu consigo enxergar o todo através do SMA. Quando você sai da faculdade, você aprende a trabalhar o biomecânico. Então, você vai lá e você vai tratar o paciente com aquilo que você aprendeu. Alguns você vai conseguir um resultado, outros você vai demorar muito tempo e outros talvez você não vai conseguir. Mas antes de continuar, eu quero te contar como é que eu encontrei todos esses erros, como você vai fazer aprender a não cometer esses erros aqui comigo essa semana. Eu, na verdade, me formei em 2001. E em 2001 era um pouco diferente ser fisioterapeuta. Para você entender, naquela época, muita fisioterapia, apesar de hoje, né, tá bem alta no mercado, ter mudado muito essa fisioterapia no Brasil. A fisioterapia na minha época era algo que não era muito bem vista. Eu lembro muitas vezes a gente começar a fazer estágios e colegas meus falarem assim, caramba, o proprietário da clínica, o fisioterapeuta, saiu para viajar e eu fiquei lá tomando conta. Então imagina essa cena. O fisioterapeuta, na verdade, sendo olhado visto como um técnico, né? Um auxiliar, algo do gênero, mas não como um profissional. Um profissional que era responsável, que tem autonomia, que tem respeito, que chama o problema para ele e ele fala assim, isto é da minha ossada. Isso aqui que eu sou responsável em tratar. Então, é comigo. Não existia isso. Não era bem assim. Eu me formei em 2001 e vim saindo para o mercado de trabalho e vendo exatamente como funcionava. Eu lembro que era uma agenda lotada e atendia como forma de ferramenta. Era um protocolo seguido atrás do outro. Você nem sabia se o paciente estava melhorando e por que ele estava melhorando. Aí ele falou assim, melhorou. E aí você até agradecia, né? Porque era menos um. E também, na verdade, porque como existia um setor de convênio, o fato dele melhorar era o que trazia um acalento no coração. Para saber que realmente eu tinha um propósito, ou tinha algo a mais que eu pudesse fazer que o paciente melhorasse. Mas não dava para perguntar naquela época o porquê. E o que eu tinha feito que podia dar resultado ao paciente, ele sentiu aquele resultado. E, com sorte, vez ou outra, ele melhorava rápido, né? Porque, na verdade, o paciente ficava lá 30, 40, 60 sessões. E era normal. Né, já vinha com 2, 3 guias de 10 sessões e era liberado automaticamente por isso. E outra, jamais o fisioterapeuta naquela época, né, imaginou que pudesse cobrar 400, 600 reais por sessão. Hoje dá, né? Hoje a gente entende, eu vivo isso e é diferente. Agora, imagina naquela época tudo congelado, tudo que onde você não podia nem pedir exame. Você podia fazer assim, olha, eu preciso de um raio-x. Você estuda um ano de raio-x. Aí ele pediu um raio-x para ver se tem uma estenose, né? Você fazia os testes dinâmicos, mas falou assim, olha, parece ter uma estenose da cervical, parece ter um pinçamento. Aí você podia fazer os testes, mas não podia pedir exame. Não podia nem fazer um exame de sangue. Hoje, por lei, nós podemos estar pedindo alguns exames, nós temos essa liberdade de entendimento de trabalhar esse lado do paciente.
E aí você fala assim, mas eu posso pedir? Né? Pode. A gente tem essa autonomia, a gente tem essa capacidade. E é muito diferente. E mesmo porque, outro detalhe, é muito difícil, eu acho que esse problema acontece até hoje. Chegava pedido médico, escrito número de sessões e o que tinha que fazer com o paciente. E aí é o seguinte, o fisioterapeuta com medo fazia o quê? Seguia aquela receita. Medo do quê? De poder acrescentar algo mais e dar errado, porque estava com medo, não sabia o que fazer, desnorteado. Medo de que talvez o médico não encaminhasse mais para ele. Então, imagina, como é que fica você dependendo toda hora de um outro profissional da área de saúde, ao qual você fica submisso àquilo, não podendo fazer realmente que muitas vezes você está vendo o que é necessário fazer com o seu paciente. Eu lembro que eu ficava naquelas coisas, naquela novela, né? 15, 10, 20, 40 sessões para trabalhar um ombro cervical do paciente. Não, cervicalgia é uma dor cervical, mas de onde veio isso? Qual é a estrutura que está causando essa disfunção? Né? Chegava lá, cervicalgia, fazer eletroanalgesia, calor. Gente, calor faz em casa. Eletroanalgesia, vai na Amazon e compra, e ensina o seu paciente a fazer e pede para ele fazer em casa. Porque você é um profissional diferenciado. Você é um profissional que enxerga além. Você é um profissional que consegue ter resultados tão potenciados que não precisa fazer eletroestimulação. Isso é a nova fisioterapia. Esse é o novo resultado. Esse é o Bora Transbordar. E, na verdade, eu quero compartilhar com você exatamente o que foi a gota d'água que eu quis sair desse looping, né? Esse sistema de 10, 20, 40 sessões que estava deixando uma máquina automática, aonde se eu ensinasse a minha filha a colocar os eletrodos, ou muitas vezes o paciente mesmo ligava, né? Quem fez isso já sabe, ele ficava, me ajuda aí, desliga o aparelho, faz tal coisa. Eu saí desse looping para começar a olhar para a minha realidade de uma forma diferente. Com isso tudo, os resultados começaram a vir de forma como fosse uma bola de neve. Um paciente falava para o outro, um comenta para o outro, aquilo veio vindo e a coisa começou a tomar corpo e eu comecei a ter notícias muito boas, né? Resultados muito bons, onde o paciente começava a me relatar coisas que eu me surpreendia, eu mesmo me surpreendia. Porque quem estuda sabe que a gente lê num livro, mas não é com todo mundo. Mas quando você lê e consegue entender o sistema, pratica no seu paciente, você gera resultado. E esse resultado você vai aplicar e ele vai trazer de volta para você. Isso me lembra da Inês. A Inês foi uma paciente muito especial. Ela me deu um presente quando ela me deu um feedback do tratamento. Mas esse feedback eu quero compartilhar com você. Os médicos viam isso e falavam se mandava eu procurar um ortopedista, eu fui, eles me falaram que eu tinha que fazer uma cirurgia, que eu tinha que colocar 10 pinos e 2 placas. Eu trabalho em 2 lugares, né? E não dava para mim fazer os 2. Daí o médico falou assim para mim, olha, Dona Inês, a gente vai ter que te encostar, porque a senhora não dá mais para continuar com a senhora. Daí eu me senti a pior pessoa do mundo. Saber que a gente não tem, a gente é o que a gente tá dando agora no momento, trabalhando, né? Eu me senti a pessoa mais inútil do mundo. Saber que eu tinha tanta vontade de trabalhar e não podia mais. Hoje em dia, eu posso brincar com os meus netos, mas antes eu não podia. Eu ficava sentada ou deitada aqui em casa. Eu dependia dos meus filhos para fazer para mim o serviço e do meu neto que estava comigo. E durante os tratamentos que a gente manipulava, mexia, né? Mexia bastante na coluna, nas vísceras, no intestino. Como é que a senhora se sentia cada vez que saía das sessões aqui? Me sentia bem melhor. Bem melhor. Cada vez que eu vinha, eu ia embora com a autoestima melhor. Eu me sentia assim, as horas que eu passava aqui, depois o dia era mais leve para mim. A autoestima foi mexida? A senhora ficou mal também? Sim, fiquei. A autoestima melhorou bastante, porque as dores foram embora. Eu consigo ir para o serviço, voltar, ir para o outro serviço,
fazer outras coisas também que no dia a dia a gente usa fazer, né? Faz normal. Só que eu procuro não esforçar demais. E como é que a senhora se sente agora? Ótima. Me senti realizada, questão de bem-estar comigo mesmo. Hoje eu sou outra pessoa, sem dor, sem câimbras. Eu lembro, você me deu alta, eu falei, nunca pensei que eu ia ouvir isso, que eu estava de alta. Ai, eu falei, que bênção de Deus. Mas me senti a pessoa mais feliz do mundo. Esse olhar diferente de que existe um tratamento diferenciado, que não precisa de tanto remédio, de pensar em cirurgia. Como é que foi viver tudo isso aí? Foi tudo tão novo para mim. Eu não acreditava que existia um tratamento desse. Eu tive que passar para mim saber. E hoje em dia existe tratamento desse. E hoje eu posso indicar para pessoas que têm problemas de coluna que existe esse tratamento. E aí, gostaram do vídeo? Fantástico, né? Esse é um vídeo que me motiva até hoje. É um vídeo que eu olho para ele e muitas vezes quando eu tô até meio mal, eu vou lá, coloco um play nele, falo assim, caramba, eu posso fazer a diferença. Eu posso alcançar resultados que nem eu mesmo imagino. Então, é um vídeo que eu me emociono demais. Um presente que ela me deu foi esse relato dela. Mas observando exatamente o comportamento desses pacientes, eu fui ver que caiu a segunda ficha. Essa segunda ficha foi tão importante como? Porque eu olhava e falei assim, caramba, como é que eu posso ter uma parte biomecânica? Como é que eu posso ter uma parte emocional? Eu já tenho resultado, eu tenho liberdade profissional para isso, a lei me permite atuar dessa forma, e eu estou esquecendo, eu estou ignorando a outra parte. E eu notei que muitos pacientes tomavam remédios. Quando caiu essa ficha, eu observava que o paciente tomava, por exemplo, um omeprazol. Depois de 2, 3 meses tomando o omeprazol, começava a tomar um outro remédio, que agora é um remédio para insônia. Falei, caramba, tem coisa por trás aí. Eu comecei a ler as bulas dos remédios. E acontecia o quê? O problema que gerava para o paciente era exatamente a consequência do remédio. E aí ele começava a tomar não mais um remédio e o outro remédio. E aí depois tomava um outro remédio, daqui a pouco estava tomando 4, 6 remédios. Mas há 3 anos atrás, 2 anos atrás, ele não tinha nada. Eu perguntei para mim e falei assim, caramba, será que isso é caminhar para a saúde? Ou é tampar o buraco do paciente para que ele continue sobrevivendo, tendo momentos de melhora, mas na verdade ele continua ruim? Foi aí que eu pude olhar com tudo isso com uma certa indignação. Essa indignação me fez olhar e falar assim, caramba, eu tenho que buscar algo mais. Eu tenho que sair dessa zona de conforto, eu tenho que transbordar e alcançar uma coisa diferente. Porque eu ia atrás das coisas e ninguém fazia. Não tinha uma referência para mim. Mas aí teve um caso que o pessoal vendia na minha cidade dolamita. E quem vendia era exatamente a mãe do prefeito. Eu já era curioso que todo mundo comentava isso. E eu via que alguns pacientes não mudavam nada, mas existiam muitos pacientes que melhoravam demais. Falei, caramba, que é isso? Peguei a dolamita, olhei para ela e falei assim, olha, cálcio e magnésio. E cálcio e magnésio melhora esse povo, porque o paciente estava na minha maca. Ele falava que tomava, melhorava, e de repente tinha alta. Falei, caramba, peraí, se ele tomou alguma coisa a qual eu posso dar, e ele melhorou, por que eu estou marcando toca aqui? Eu estou ignorando aquilo que está na minha frente e não estou fazendo. E aí eu pude descobrir, já anota essa dica, que a terra do Brasil, o solo brasileiro, tem pouco magnésio. E o magnésio é um dos principais minerais do nosso corpo, tem mais de 420 funções. Então, praticamente todo mundo deveria tomar magnésio. E isso não acontece. E aí eu pude entender que às vezes um suplemento simples que você compra na farmácia pode mudar a vida do seu resultado do seu paciente. Pode melhorar uma depressão, um espasmo muscular, a dor. E aquilo melhora muito rápido. Então, quando eu consegui entender e olhar para esse todo, eu estava de frente com uma ferramenta poderosa que é baseada em 3 pilares. O pilar biomecânico, a qual
foi o tempo todo que eu estudei na minha faculdade, né? A especialização, né? Em terapia manual, em postura. Depois, o pilar emocional, onde eu fiz várias técnicas, né? Eu fiz o crânio-sacra, leitura biológica, microfisioterapia. Então, várias ferramentas, hipnose, que eu vi que o emocional mudava. E o químico, que aí eu fiz naturopatia, fiz 2 cursos de naturopatia, uma pós-graduação em fitoterapia, e eu pude juntar tudo. A hora que eu consegui juntar tudo, eu falei, caramba, é isso? Porque não adianta você ter essas ferramentas e não conseguir linkar, não saber a hora de encaixar tudo isso. Você potencializa demais. E a hora que você também fica indignado, você está somente em um dos 3 pilares. Então essa combinação trouxe resultados que eu jamais comecei a imaginar. Eu olhava para aquilo, eu pensava que estava bom e alcançava um novo resultado. Os pacientes começavam a comentar um com o outro, falavam assim, vai lá no Marcelo que ele tem um olhar diferente. E aí alcançou que já saía para algumas ferramentas, você vai tomar isso, você vai fazer aquilo outro. O paciente já ficava melhor, já falava para outro, e era sempre aquilo, né? É exatamente os pacientes que não têm resultados, pacientes que estão cansados daquela fisioterapia tradicional, que eles querem ter um outro nível de atendimento. Eles querem ter alguém que cuide deles como um todo, não somente que vai fazer exercício. Eu lembro que eu fui aqui na Clínica Maio, em Jacksonville, a May Clinic, que é uma das maiores clínicas do mundo. E é só isso, é exercício. Apostila, folder, faz isso 10 vezes, volta semana que vem. O paciente não quer isso. Ele quer ser cuidado, ele quer aprender o que interfere na vida dele. O que ele pode fazer para ele alcançar outro nível físico, químico, emocional. É isso que está tudo junto através disso tudo que eu estou falando para você. E uma vez que você aprende esses 3 pilares, a hora que você aprende o biomecânico, bioquímico e emocional, não tem como mais você deixar de olhar para o paciente de outra forma. Você não consegue desver tudo isso. Você não consegue olhar para ele e ignorar alguma coisa, que ele teve um estresse naquele dia e está doendo mais. Você não consegue entender que ele está comendo uma coisa e a dor dele aumentou. Isso está dentro desses 3 pilares. É aí que você alcança outro nível. E é exatamente essa a primeira das 4 chaves que eu quero deixar para você. Para você começar a dar o primeiro passo e entender o seu paciente de uma forma diferente. Entender que você pode ter resultados diferentes, entender que o seu paciente precisa de algo mais, entender que você pode alcançar isso. E você merece. Então essa é a primeira das 4 chaves. Anota isso. Não vai esquecer. Começa já, na primeira sessão com o seu paciente, a sondar esses pilares. Você vai se surpreender. Porque tem coisas que você está ignorando e é isso que vai fazer muita diferença no seu resultado. O seu tratamento vai ser revolucionado. E vem comigo que a gente vai mostrar muito mais com você, ok? Eu quero que você comece a alcançar novos voos. Eu quero que você comece a ser reconhecido. Reconhecido para você mesmo. Você olhar e falar assim, caramba, eu nem botava fé. Outro dia fiz aquilo e deu um resultado imenso. Ser reconhecido pelo teu paciente. Que ele vai virar para você e falar assim, pô, muito obrigado. Muito obrigado porque você cuidou de mim. Muito obrigado porque você olhou para um lado que nunca ninguém tinha me olhado. Muito obrigado porque eu tive resultado rápido. E ser reconhecido pelos outros profissionais. Pô, o que você está fazendo? Que sua agenda está cheia? Ou o pessoal vai falar assim, caramba, já aconteceu, tá? Você cobra barato, né, pelo que você faz. Eu já ouvi isso. Você cobra barato pelo que você faz. Você tem isso? Ok? Vamos lá, bora transbordar. Vamos junto. Bom, agora nós vamos mostrar para você como é que funciona a estratégia para você ter resultado e dominar como é que você pode alcançar ser um fisioterapeuta que transborda. Essa estratégia é baseada no jeito certo e no jeito errado de tratar o seu paciente. Isso é fundamental para você entender essa diferença e começar a trilhar um caminho de como você pode passar a fazer maneiras diferentes, um olhar diferente para o seu paciente. Para isso, eu lembro de uma paciente chamada Silvia. A Silvia, ela tinha uma dor cervical
E exatamente dentro da sua dor cervical dela, ela tinha muita dor, ou travava muitas vezes, quando ela fazia atividade física. Além dessa dor cervical, ela tinha muito estufamento abdominal e tinha feito muitas cirurgias. O que ela nem imaginava é que exatamente essas disfunções é o que iam causar essa dor cervical nela. Então ela não tinha esse conhecimento. E aí ficava tratando a cervical dela de forma repetitiva e não mudava. E aí que eu percebi que apesar de tratar a cervical da paciente, né, da Silvia, não tinha muito resultado. E eu tratava, eu cuidava dela. E chegou uma hora, inclusive, que eu percebi que eu soltava um músculo, já estava solto. Eu ia testar a cervical, já estava com uma certa hipermobilidade. Eu, caramba, como é que pode? Está solto isso aqui. Não é daqui que está vindo essa dor. Tem algo a mais por trás. A gente entendeu o que estava escondido ali. Esse foi um presente que ela me deu. Eu falo que eu recebo muitos presentes de pacientes. E são esse tipo de presente. Porque ele vai te ensinar uma coisa que muitas vezes ninguém te ensina. O livro não te ensina. Isso é poderoso. E ele está te pagando para isso. Então, vem comigo. Vou mostrar agora para vocês como é que é o jeito errado. Como é que você fica ali, ó, trabalhando. Percebe que esse jeito tem muito conhecimento. E realmente é importante. Mas até onde esse conhecimento ele está sendo válido para você começar a ter resultados extremamente eficazes. Resultados a longo prazo. Ou você está que nem aquele um amigo conhecido meu, né? Não é amigo. Ele falava que tinha colegas da área da saúde que ele mantinha aquele paciente dentro da clínica porque ele tinha que pagar a faculdade da filha. É um absurdo. Mas ele não imaginou que ele podia alcançar novos voos, cobrar mais, ter um movimento na agenda, congelou. Então, quando você tem esse resultado que você está fazendo ali, é importante. Mas será que não tem coisa por trás? Então, vem comigo, vou te mostrar agora como é que vai ser isso. Muito paciente que a gente atende, a gente fica tratando aquele jeito que é localizado, né? Aquele jeito que muitas vezes está errado. Por quê? Porque a gente pensa que nós vamos ficando só alongando, né? Trapézio superior, eu vou estar alongando esternocleidomastoide, né? Eu fico aqui mobilizando uma cervical, eu fico desativando um trigger point. Mas espera aí, será que não tem jeitos melhores do que isso? E muitas vezes ficar repetindo, que você pode ficar repetindo esses testes. Então, eu vou dar uma dica de como não fazer o tratamento. Quando você percebe que você está alongando o paciente, você fica forçando muito, ele já tem uma boa amplitude, já deu. Ele não precisa de mais alongamento. Segundo, cuidado, uma cervical, quando você tem uma hérnia discal, você inclina a cervical do paciente e você depois afasta o ombro querendo alongar, esse disco pode sair e aumentar a dor dele a longo prazo. Ou mesmo um disco que está fácil de sair, ele sai de vez e ele acontece um abaulamento discal. E isso é muito ruim, ok? Será que não tem algumas coisas que você também pode testar quanto à mobilidade cervical? Será que quando você testa essa mobilidade cervical, já não está te dizendo que ela já está solta, ela precisa de algo a mais? Mas por que ela dói? Por que ela está limitada na sua amplitude cervical? Então, está na hora de você olhar de uma maneira diferente. Se você ficar repetindo esse tratamento do seu paciente, você vai perceber que não vai ter resultado, porque vai ser toda vez a mesma coisa. E outro detalhe, se você está tratando essa região e já tratou de várias maneiras, percebeu que está melhor, mas a dor não tem resultado, está na hora de pensar em algo diferente. Está na hora de entender que tem algo a mais por trás e que você pode ter muito resultado fazendo manobras de uma outra forma, com menos força. Não vai ficar se matando com o paciente, desgastando você aqui, se contorcendo, fazendo muito alongamento, segurando ele aqui e ele tendo muita dor. Ok? Então esses cuidados estão muito envolvidos. Você tem que entender que o sistema músculo-esquelético muitas vezes é um subordinado e tem algo a mais por trás. E ficar tratando só o sistema músculo-esquelético é uma das maneiras erradas de tratar o seu paciente. Quando a gente trabalha uma cervical, é muito importante a gente ter um conhecimento da anatomia, da onde está a inserção origem.
Vamos pegar o esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide sai aqui do mastoide, ó. Saliência óssea atrás da orelha, da glabélula da orelha que tem aqui. E ele sai se dividindo em dois ramos, um que vai se fixar no manúbio e outro na clavícula. Inclusive, se você quer entender e encontrar ele melhor, é muito simples você pedir para o paciente levantar a cabeça. Ó. Roda a cabeça, né? E pede para ele desencostar a orelha. Você vai perceber o esternocleido muito facilmente. E é interessante você fazer a liberação dele, o alongamento que ele tem. Então eu posso fixar o ponto de origem dele e fixar o ponto de inserção. E ganhar amplitude conforme o paciente respira, né? A hora que ele inspira, ele solta e na expiração eu ganho amplitude. Você pode ter o escaleno. O escaleno sai aqui, ó, de todo o processo transverso da cervical. O escaleno médio, anterior, posterior, ele vai se fixar na clavícula, na primeira costela. Então, quando você tem esse ponto, primeira, segunda costela, ok? Estava esquecendo dela aqui. Você pode ter a fixação dele, onde você estabiliza a cervical alta e com a mão em sela, você pede para o paciente levantar o ombro e estabiliza primeira e segunda costela. Essa fixação de primeira e segunda costela, a partir daqui, você faz um abaixamento desse ombro para diminuir a amplitude da cervical e você já sentir que ele é longa. Evita fazer uma amplitude grande da cervical, porque se o paciente tiver um abaulamento discal ou mesmo um disco já fragilizado, essa amplitude grande pode favorecer o deslocamento e o paciente acabar com um abaulamento discal ou esse abaulamento discal protuir ainda mais e ter o contato com o nervo. Um outro detalhe do escaleno é quando você vai travar aqui e você abaixa, fazendo o afastamento da inserção origem dele. Lembra que nós temos um plexus que passa exatamente entre o escaleno anterior e médio. E ele pode ser comprimido, gerando um formigamento no membro superior do paciente. E você já tem que estar atento a isso. Tudo isso é muito importante. Você pode também muito desativar os trigger points que tem na nuca, deslizamento facial no esternocleidomastoide, e tudo isso vai te dar muito resultado. Só que você tem que entender que não é só isso, que tem coisa muito maior por trás, que o sistema musculoesquelético é um subordinado a outros sistemas. E isso, se você ficar exatamente repetindo isso com seus pacientes, você vai ter um resultado proporcional. Você vai perceber que uma hora o alongamento já foi, a mobilidade cervical já foi, ele tem amplitude, mas a dor está lá. Ficar insistindo nisso é um dos maiores erros do fisioterapeuta. Está na hora de entender que tem algo por trás. Está na hora de ver o paciente de uma forma diferente. Então, pega essas dicas, elas são importantes, anota isso, mas já sabe que ficar só nisso é um erro de todo fisioterapeuta que faz de maneira repetitiva isso com o seu paciente e deseja uma resposta diferente. Ok? Então anotou? Não vai esquecer. E se está fazendo isso, já lembra que tem algo diferente por trás. E aí? Vocês viram? Tem muito conteúdo ali que são importantes. Mas quando você faz tudo isso, e aí? Se não der resultado, será que não tem nada mais por trás? Será que você está fazendo as perguntas certas desde a hora da anamnese com o seu paciente? Perguntas, por exemplo, você vai no banheiro? Você vai no banheiro todos os dias? Como é que é a composição das suas fezes? Marcelo, o que tem isso a ver? Saiba que tem uma tabela chamada tabela de Bristol. É os formatos das fezes, e qual mostra como está o teu intestino. Isso é muito importante. Será que eu pergunto para o seu paciente, você dorme bem? Você levanta disposto? Você aperta seus dentes quando você dorme? Qual o tipo de dor de cabeça que você tem? Isso tem tudo a ver. Imagina você ter um intestino constipado. Isso já mostra que o teu fígado não está trabalhando direito. Então nós temos o intestino alça ascendente, transversa, descendente. Nós temos o fígado, fase 1, fase 2 dele, que vai produzir exatamente enzimas digestivas no duodeno,
facilitando a digestão do intestino, e isso vai automaticamente melhorar a digestão dele. Mas se isso não estiver funcionando bem, será que isso vai influenciar? Vamos lembrar da anatomia. Lembra que eu falei para vocês? É importante. Só que é que nem ditado, né? Velocidade sem estabilidade não é nada. Quando você entende que o fígado, o intestino, tá aqui para baixo, tem o diafragma aqui em cima, e o diafragma tem contato com o pulmão, que tem contato com a costela, com o escaleno, e pode influenciar na cervical, isso é um ponto. Nós também temos que saber que o diafragma tem inervação C3, C4, C5. E será que a respiração alterada também não influencia um bloqueio na cervical? O fígado pode dar dor referida na própria cervical. Então, são as perguntas que vão começar a alertar você para uma nova fase, uma visão diferente. E aí você vai começar a entender esses 3 pilares. Na anamnese, na conversa com o seu paciente, você já vai acender exatamente uma anteninha, uma luz de investigação para o pilar mecânico, para o pilar bioquímico, para o pilar emocional. Se você percebeu, essas perguntas que são feitas são perguntas estratégicas para você já ter sob controle aonde que você vai atuar com esses 3 pilares. E aí você já começa a ter um panorama diferente do seu paciente. E aí acontece o quê? Que muitas vezes o tratamento que você vai sugerir para ele e você vai falar o que você vai fazer, ele já começa a falar, entender que eu estou sendo bem cuidado. Ele não está me olhando somente como um pedacinho de problema. E o que ele falou tem sentido. Eu sou assim. Então você oferece um tratamento a qual ele compartilha com você dessa ideia, ele vai acertar o valor, pagar um valor justo para você. E você vai poder mostrar que você tem resultado. E isso tudo vai ter relação com a dor dele. Ou você vai ficar olhando com aquela dor segmentada e insistindo até quando? A situação pede que você olhe de uma forma diferente. Então, você precisa explorar outros caminhos, criar novos pensamentos para o problema do seu paciente. Depende do que for. Quando o paciente chega com um problema muito simples, bateu o dedinho na cadeira, até estranho, né? Porque é tão simples, é realmente biomecânico, que eu até fico desconcertado, fico perdido no que fazer. Porque realmente a maioria dos pacientes tem uma disfunção escondida, que não é aquela que ele veio trazer para você. Não é aquela que o Titanic bateu naquele iceberg e esqueceu que a maioria do iceberg estava submerso. E ele não viu, ele ignorou. Então você tem que ter esse olhar para ter resultado diferente. E aí você já sabe o resultado que vai ser, né? O paciente vai sair, vai comentar para o outro, vai começar a falar assim, olha, eu vou lá no Marcelo, vou lá no João, na Beatriz, no Pedro, na Ana, e faz umas coisas diferentes, aquilo me melhora. Vai lá você também. Eu tive resultado em uma sessão com ele. O que será que ele está fazendo? Quem não quer ir em um lugar onde o paciente melhora em uma primeira sessão? Onde o paciente tem resultado que não estava tendo em outro lugar. Isso vai gerar curiosidade. O pessoal vai espalhar um para o outro e vão te procurar exatamente por esse diferencial. E aí? Você viu a diferença? Você entendeu a diferença? Pois isso é somente uma das primeiras estratégias que eu estou te passando para você começar a olhar diferente para tudo aquilo que você faz. Está na hora da mudança, está na hora de ter algo a mais, está na hora de voar mais alto, está na hora de ter resultados diferentes. Exatamente se você continua atendendo seus pacientes com uma metodologia errada, uma mesmice, uma estratégia errada, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Muitos pacientes vão continuar com dor. E aí você vai ter a mesma coisa que muitos profissionais têm, uma frustração. E será que isso não te incomoda? Será que já não deu tempo para poder entender que tem algo a mais? Claro que você vai ter que sair da zona de conforto. Isso é que vai fazer muita diferença. Meu convite é esse. Vamos junto transbordar. Vamos sair da zona de conforto, vamos mudar. E se você perceber na história de muitas que você possa ouvir, sempre teve aquele que saiu da zona de conforto. E é exatamente aquele que fez algo diferente. E aí é por causa disso que as pessoas ficam acomodadas, que você enxerga fisioterapeutas recém-formados, mas com boa técnica,
onde tem as ferramentas assertivas, começam a ter mais resultados do que fisioterapeutas formados há muito tempo, mas despreparado, que está ali fazendo a mesma coisa e está no automático. É exatamente sobre isso que eu quero falar amanhã para vocês. Eu vou estar falando para vocês exatamente mostrando os maiores segredos por detrás de um bom tratamento da coluna cervical do seu paciente. A gente vai junto poder começar a desvendar esses segredos e começar a trilhar caminhos para você ter resultados que você nem imaginou. Você criar links para você ver as relações que tem a cervical que você nem imaginava. Mas vem comigo aqui, ó. Vamos lembrar que a gente aprendeu na aula de hoje, certo? Primeiro, a gente entender que, nada é só biomecânico. Segundo, temos base de 3 pilares: o biomecânico, o bioquímico e o emocional, ok? Terceiro item que você aprendeu hoje: as perguntas que você faz têm total intenção para que você entenda que seus pacientes não só estão no pilar, em um só pilar. Então comece a amplificar o seu horizonte terapêutico, ok? Quarto item: que você merece e pode voar mais alto. Quinto item: que você merece e pode ser valorizado e reconhecido, e por que não, um reconhecimento financeiro. Esses foram os temas dessa aula. Anota, isso é fundamental para você ter um objetivo, trilhar um caminho, ter uma direção. Não adianta fazer que nem na largada de Fórmula 1, né? Parece que acelera e vai ver o que vai acontecer na primeira curva. Tem toda a prova para percorrer ainda, mas percorra com direção, ok? Agora eu vou dar uma tarefa para você, e essa tarefa é muito importante. Escreve um comentário do que foi mais importante dessa aula de hoje. Eu quero saber o que você aprendeu, o que você agregou na sua vida. Você vai compartilhar, você vai transbordar, mandando essa informação para mim, e eu vou olhar para entender o seu lado. De repente, um insight que eu posso trazer para você vai dar aquele clique e você vai poder desfrutar disso. Então comente aí, manda esse comentário, fala: pô, Marcelo, eu aprendi isso aqui nessa aula de hoje. Ou esse tema foi muito bom, obrigado por esse comentário. Fiz isso no meu paciente já e nem sabia que era dessa forma. Essa tarefa vai exatamente começar a clarificar sua mente, né? Lembra, neurociência, ouvir é 10%, escrever já passa para 25%. Comentar, compartilhar, se aumenta para 50%. Ter compromisso. Fala assim: olha, eu estou aqui amanhã, te espero na próxima aula também, Marcelo. Encontro você na aula. Vai para 65%. Quando você se comprometer a mostrar os resultados, ele sobe para 95%. Isso é uma ferramenta de neurociência que a gente ignora. Isso vai exatamente começando a criar novas sinapses na sua cabeça que você vai fazer automático. Por isso que eu falo, não menospreze, não duvide de uma tarefa simples como essa. Parece simples, mas tem muito poder por trás disso. Então comente, faça essas dicas, compartilhe e eu te espero amanhã na aula, ok? Um grande e carinhoso apertado abraço para você. Deus abençoe você. Eu espero contribuir demais para você mudar a sua vida e começar a transbordar onde quer que esteja, ok? Até amanhã. Tchau, tchau.